Então vamos dar continuidade ao estudo da dispersão de poluentes na camada líquida atmosférica, né? Vamos seguir no capítulo 19, na página 728. Vamos falar sobre tipos de turbulência de Pasquill-Gifford. Então, assim, ao longo do nosso estudo, né, o autor do livro ele tem mostrado sempre duas situações para caracterizar dois tipos de forçante para a turbulência. A forçante térmica, que é aquela que tem a forçante a partir do aquecimento da superfície, que ocorre quando a gente tem céu limpo, dia bastante ensolarado, vento fraco, né, e caracteriza a formação de termais. O outro caso, ele destaca que é o período da noite, em que não tem a forçante radiativa significativa da onda curta, né, para causar instabilidade estática na parte inferior da atmosfera. Então é a situação considerada como estável, a forçante mecânica, e é o cisalhamento do vento que força a turbulência. Então, o primeiro caso da forçante térmica é grande instabilidade, segundo caso da forçante mecânica é de estabilidade, e ele diz que na situação intermediária, ou no meio é a situação neutra, que ele já citou em várias partes do livro, que são aquela que nenhuma, não tem forçante significativa do ponto de vista de radiação, nem para aquecer, nem para resfriar demais a superfície, e existe vento suficientemente forte para misturar bem as propriedades da camada limite e homogeneizar os perfis de propriedades, nesse caso, o perfil de temperatura potencial ele vai ficar uniforme, mas não por causa das termais que estão misturando as propriedades na vertical, mas pela forçante mecânica, né? Que ele classifica como uma situação neutra. Então, a gente pode associar essas diferentes condições de estabilidade às diferentes condições meteorológicas, né? E é isso que essa classificação de Pasquill-Gifford ela mais ou menos sistematiza, né? Então, ele cita aqui, durante períodos em que a advecção é fraca, né, a natureza da convecção e turbulência são controladas pela velocidade do vento, a radiação solar incidente, que é a insolação, a cobertura de nuvens e o período, né, do dia, se é dia ou é noite, né? Então ele está falando quando não tem forçante sinótica significativa, essas são as características locais na microescala, essas é que vão controlar o comportamento da atmosfera, né? Então, Pasquill e Gifford sugeriram uma maneira prática de estimar a natureza da turbulência baseada nessas forçantes, né? Eles utilizaram aqui as letras de A até F para denotar os diferentes tipos de turbulência, né? Como mostrado na figura 19.3, que nós já vimos lá no capítulo de camada limite atmosférica, que é essa figurinha aqui. Eu não vou repetir tudo que está aqui, mas eu recomendo que vocês revejam, mas nós vimos com detalhe isso anteriormente. Então, nessa figura, nessa parte aqui, ele coloca os diferentes tipos de estabilidade, né, de Pasquill-Gifford, que vão de A até G. O A é quando é bem instável, o D é neutro, então vem A, vai menos instável, a C, a D é neutro, e caminhando para a estabilidade é F, G, e G é a maior estabilidade. E aqui ele coloca, né, a geração por forçante mecânica, por cisalhamento, shear,
e aqui as forçantes, que no caso aqui é a forçante térmica para geração, bastante instabilidade, que é o tipo A, e o contrário, é supressão, ou que ele chama consumo da turbulência, quando é bastante estável, né? E aqui, só a forçante exclusivamente mecânica, sem efeito de flutuabilidade, é o caso neutro, né? Então, o A representa convecção livre em condições estaticamente instáveis. D é a convecção forçada em condições estaticamente neutras. O tipo F é para turbulência para a atmosfera estaticamente estável. E o tipo G foi adicionado posteriormente para indicar condições extremamente estaticamente estáveis, tá? Ou fortemente estaticamente estáveis, associadas com o que chama de meandramento ou plumas ondulatórias em um escoamento não turbulento, tá? Então isso é o seguinte, nós já vamos ver aqui, um pouco a seguir, que quando a gente está fazendo estudo de turbulência, né, a cada momento a pluma de poluentes ela está ocupando uma posição no espaço, ela não é estacionária, né? E nós vamos ver que esse movimento da pluma tem a forçante, que é a advecção, juntamente com a turbulência, que vão mudando a posição das partículas de contaminante que estão no ar atmosférico. Agora ele está falando aqui o seguinte, em situações de grande estabilidade, nós vimos que existe a formação de ondas, né, que não são, um tipo de escoamento que não é turbulento, é uma região onde existe forte supressão da turbulência e até mesmo a total eliminação da turbulência. O escoamento fica simplesmente o escoamento laminar, mas sujeito a ondas. Então, nessa situação, o que pode ter é uma pluma de poluente, ela tem um movimento lento, né, que não está associado à turbulência, mas é um movimento ondulatório, ou com a turbulência muito fraca que foi fortemente suprimida pela estabilidade. O que acontece é que o transporte desse poluente com esse movimento dessas ondas, uma partícula de contaminante pode, se eu considerar um certo volume de controle, uma partícula de contaminante pode entrar ou influenciar esse volume de controle em um instante, à medida que a pluma é dispersada. Daqui a pouco há uma ondulação, o poluente sai dali. Depois, no prosseguimento da propagação da pluma, vem outra partícula com poluente, entra ali no volume de controle, sai. Então, o que acontece? Quando nós fazemos a avaliação da concentração, na realidade nós estimamos uma concentração média ao longo de um período de tempo, considerando esses movimentos da pluma, né? Então, numa situação de grande estabilidade, mesmo que a gente não tenha, né, turbulência, mas tem esse movimento que chama de formação de meandros, que estão associados a esse movimento da pluma, né, que está ondulando. Que na classificação aqui da figurinha, a gente vê aqui, na situação extremamente estável, tem aqui a turbulência para escoamento estaticamente estável, e logo depois vem essas ondas, que estão aqui no limite, né, do turbulento para o não turbulento, né? E aqui é extremamente estável, aqui suprimiu praticamente toda a turbulência. Então esses movimentos aqui ondulatórios também, de certa forma, eles contribuem para que exista uma concentração média de poluentes
à medida que uma pluma vai sendo vai se propagando na camada limite, né? Então é essa classificação de estabilidade extrema que é o tipo G, né, que foi colocado depois, né? Então, ele mostra aqui a tabela 19.2, tem duas partes, A e B, que mostra como é a classificação dos tipos de turbulência, Pascal-Gifford, em função de dois parâmetros, né? Insolação e velocidade do vento, medida no nível de 10 metros. Como nós vimos anteriormente, esse nível de 10 metros é considerado como nível padrão para a medição de velocidade do vento. Então, aqui, nós temos aqui para as condições durante o período do dia e o período da noite, né? Então, para o período da noite, por sua vez, aqui não teremos insolação, porque só tem durante o dia, mas os dois parâmetros são a cobertura de nuvens e a velocidade do vento. Então, durante o dia, quando ele divide em três condições, de insolação forte, moderada e fraca, né? E velocidade do vento, em faixas que vão de menos de 2 metros por segundo, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 6 ou maior que 6. Né? Então, aqui, por exemplo, nessa situação de bastante insolação e ventos muito fracos, são aqueles que favorecem a formação das termais, e a forçante é predominantemente térmica. É a condição de grande instabilidade, que é a A. À medida que a insolação vai diminuindo, isso quer dizer que eu estou reduzindo a forçante de aquecimento por radiação, então eu não consigo fazer com que a atmosfera fique tão instável. Então a instabilidade vai diminuindo, vai tendendo mais para o neutro. E à medida que eu tenho ventos mais fortes, quanto mais forte o vento, maior a forçante mecânica, eu misturo mais as propriedades, quer dizer, reduzo os gradientes verticais, e nesse caso eu diminuo o gradiente de temperatura potencial, então estou reduzindo a instabilidade também. Então, à medida que a gente caminha para ventos mais fortes, nós vamos ter menos instabilidade, porque o dθ-dz, que é muito negativo com vento fraco, fica não tão negativo, fica instável, mas reduz bastante a instabilidade. Então, é isso que mostra. Então, nessa outra situação aqui, no limite dessa tabela, quando o vento é acima de 6 metros por segundo e a insolação é fraca, a radiação de onda curta, aqui é a situação neutra. Então, à medida que eu aumento diminua a velocidade do vento, diminua a insolação e aumenta a velocidade do vento, eu vou ficando mais para neutralidade, né? Durante a noite, né, o que nós temos aqui quanto mais limpo é o céu, então a gente já viu que mais perda radiativa eu vou ter, porque com a presença de nuvens, o infravermelho que está sendo emitido pela superfície, ele vai ser absorvido pelas nuvens e vai ser reirradiado para baixo, e isso não vai deixar a superfície esfriar muito. Diferente do caso quando eu tenho o céu limpo, aí eu tenho grande perda de radiação. Muito embora a atmosfera absorva parte desse infravermelho e reemita, mas será significativamente menor a reemissão do que se eu tiver cobertura de nuvem. Então, nesses casos, quando eu tenho menor cobertura de nuvem, eu tenho mais estabilidade. Mais aberto o céu, mais limpo, mais favorece o resfriamento da superfície e mais estável fica, né? E, no caso da velocidade do vento, a mesma coisa. Quanto
menos vento eu tiver, mais acentuado fica o gradiente de temperatura. Se eu aumentar a velocidade do vento, aí eu vou ter mais mistura, então eu estou atenuando o gradiente de temperatura, fica menos instável. O ΔZ, que é positivo para a estabilidade, diminui, porque eu misturo mais, né? Então é isso que ele mostra aqui. Quando o vento está bastante fraco, e ele está considerando aqui que nesses casos, nos dois casos, quando de cobertura de nuvem, que ele coloca aqui, maior ou igual a 4/8 de cobertura de nuvens baixas, ou o céu totalmente encoberto, overcast, é totalmente encoberto, e thin quer dizer totalmente encoberto com nuvens muito finas, né? Ou maior ou igual a 4/8 de cobertura de nuvem baixa. E aí a gente sabe, nuvem baixa é aquela que a base está normalmente até 2 quilômetros, que a gente considera. E a segunda condição de cobertura de nuvem é que ele está dizendo cobertura de nuvem menor ou igual a 3/8, que a gente vai dizer é céu de limpo até meio encoberto. E daqui é de meio encoberto a encoberto, totalmente encoberto, né? Então, aqui ele vai, o que a gente vai tendo é, à medida que, se eu tiver maior cobertura de nuvem, né, ele pula, o vento acelerando um pouquinho, ele pula a estabilidade de G para E, né? E depois, à medida que o vento vai aumentando, tem 3 classes aqui, D, para ventos acima de 3 metros por segundo. Agora, quando o céu está mais limpo, né, o vento aumenta um pouco a intensidade, ele pula de G para F. Então, não, aqui já foi mais rápido para a neutralidade. Aqui vai para F, que é um pouco menos estável do que o G. E depois vem para o E e depois para o D, né? Então, o mérito dessa classificação de Pasquier-Gifford é que a partir de simples observações de cobertura de nuvem e medição da velocidade do vento, pode-se ter uma ideia da caracterização das condições de estabilidade dinâmica da atmosfera, porque isso aqui está representando o quê? Quando a gente estudou estabilidade dinâmica, é o quê? É uma relação entre a estabilidade estática da atmosfera e o cisalhamento do vento, né? A energia cinética associada ao cisalhamento do vento. Então, é isso que está sendo avaliado aqui. Então, é estaticamente muito instável, ou seja, grande probabilidade de formação de turbulência no caso A, e dinamicamente muito estável é o extremo G, né? E neutra na situação D. Então, de duas informações, é uma forma bem simples, tem uma forma que é uma classificação que é muito qualitativa, mas está bem relacionada com o que a gente espera em termos de estabilidade dinâmica e, consequentemente, intensidade da turbulência. Para o A, muita turbulência bastante vigorosa, e o G, turbulência suprimida, né? Então, os primeiros métodos para determinar a dispersão de poluentes utilizava equações para a dispersão. Na realidade, eram equações para as estatísticas da dispersão que a gente vai ver a seguir, né, para cada tipo de estabilidade de Pasquier-Gifford. Então, tinha uma equação para cada um desses tipos, de A até G, né? Aí ele diz, uma desvantagem é que existem apenas 7 categorias discretas, que vão de A até G. Então, o que acontece é que ele diz, vamos supor que tinha uma determinada condição atmosférica, aí eu ia lá fazer observação, escolhia uma equação, sei lá, para a situação D.
Aí eu aplicava. Aí, daqui a 1 hora, evoluía a situação, e aí eu tinha que pegar, vamos supor, evoluía de D para E, aí eu tinha que pegar uma outra equação, e o que acontecia? Ao invés de eu ter uma variação contínua da concentração de um poluente, por exemplo, em um ponto de que eu estivesse fazendo cálculo, pulava o valor. Era uma função, não tinha uma continuidade, era descontínuo. Mudava a condição de, entre as diversas de A a G, aí eu mudava a equação, aí de hora em hora, ao invés de eu ter uma variação mais suave, eu pulava de um tipo para o outro, né? É o que ele fala aqui, havia um pulo, um salto repentino entre categorias, né? E isso parece ser pouco realístico, porque a atmosfera não vai, as coisas não vão variar na atmosfera, já que a gente considera, inclusive, a continuidade do fluido, né, na hipótese do contínuo, uma coisa não pula para a outra, né? Então, nos modelos mais modernos, é que ele fala aqui, não utilizam as categorias de Pasquier-Gifford. Isso já foi, não se usa mais, é considerado obsoleto, né? Depois que se desenvolveu a teoria, aprimorou e desenvolveu a teoria da turbulência na camada limite atmosférica, então foram substituídos os métodos tipo Pasquier-Gifford por métodos baseados nessa teoria da camada limite, né? E então, mas é possível encontrar isso, existem alguns livros que têm inclusive essas equações aqui, né? Mas aqui nesse livro o Stu ele não coloca essas equações, mas ainda existem, né, em algumas publicações, né? Então ele diz, esses novos modelos, eles não usam as categorias de Pasquier-Gifford, mas eles usam condições meteorológicas fundamentais, tais como cisalhamento, a geração de energia cinética da turbulência por cisalhamento e por flutuabilidade, ou valores das variâncias de velocidade, que são funções contínuas, aí nesse caso, do cisalhamento do vento e do aquecimento da superfície, né? Então os métodos evoluíram, né? Essas então seriam condições que são de continuidade ao longo do tempo. E essas condições, né, variam, então ele diz, as condições meteorológicas que variam suavemente à medida que as condições atmosféricas vão variando. Então lembrando que meteorologia, quando eu falo meteorologia, estamos falando da caracterização do tempo, que é a partir das variáveis do tempo, né, que são os elementos do tempo, melhor dizendo, que são temperatura, pressão, umidade, cobertura de nuvens, são os elementos do tempo que caracterizam o chamado tempo, que depende das condições atmosféricas, né? E isso varia continuamente. Prosseguindo então, agora nós vamos falar de estatísticas da dispersão. Antes nós falamos das estatísticas da turbulência, agora nós vamos falar de estatísticas da dispersão. Então ele começa aqui falando sobre a diferença entre uma imagem instantânea contra uma média. Diferenças de imagem instantânea e média, né? Então, imagens instantâneas de uma pluma de poluentes são semelhantes, né, ao que a gente vê a olho nu, né? Então, as plumas têm as bordas, os limites da pluma de poluente, eles são razoavelmente bem definidos, né? Mas cada pluma ela fica oscilando, se movimentando para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, né? Então essa figurinha aqui, 19.4a,
ele mostra aqui, em 3 instantes, é como se fosse lá, pegasse tirasse uma fotografia de uma pluma de poluente em um instante, depois outro instante e outro instante. São essas 3 plumas aqui, estão em tons de cinza diferentes. Por exemplo, a primeira pluma pode ser essa aqui, cinza mais claro, a segunda cinza mais escuro e a terceira esse cinza intermediário aqui. Então são 3 instantes diferentes, é como a pluma se comporta. Então, razoavelmente a gente consegue enxergar aqui os limites da pluma em cada instante. E ele coloca aqui, ó, qual seria, se eu medisse em um instante desse, por exemplo, esse segundo, a concentração do poluente, eu ia ter isso aqui, ó, ele está colocando. Abaixo da pluma, para essa pluma aqui, nessa posição. Então, ó, abaixo da pluma é 0, não tem poluente aqui. Aqui, ó, o valor da concentração é constante ao longo da pluma. Aqui. Então, está considerando que o poluente está bem misturado aqui. Então, é constante aqui a concentração do poluente. E acima da pluma, então estou vendo só a pluma cinza. Nesse instante ela está aqui. A concentração é 0, porque eu não tenho poluente fora da pluma. Então, ele prossegue aqui. Agora, se eu tirasse, né, o que ele chama de exposição contínua, né, isso é algo que era feito quando era fotografia mecânica antigamente, máquina fotográfica, tinha isso, abria o obturador da máquina fotográfica, deixava ele aberto e ele registrava continuamente, aquilo ia sendo sensibilizando o filme. Então, tinha uma exposição contínua do filme ao que estava sendo fotografado, né? Aquelas imagens, aquelas fotos que tem, por exemplo, de avenidas, em que aparece as luzes dos automóveis à noite como se fossem linhas, aquilo é exposição contínua, que o obturador fica aberto e o carro então está se deslocando e o filme vai sendo sensibilizado com a imagem da luz do carro em cada posição e faz como se fosse uma linha. Então ele está falando que se fizesse isso aqui com a pluma de poluente, tirasse fotografias contínuas, e essa exposição contínua, que vai corresponder, seria o quê? É a média dos valores aqui do comportamento das partículas de poluente à medida que elas estão se deslocando para cima e para baixo e passando pelos volumes de controle. Então seria esse comportamento médio aqui, né? Então ele diz, quando nós fizermos a média sobre um intervalo de tempo, tal como 1 hora, então ele cita, por exemplo, 1 hora. Então eu só destaquei ali para mencionar que na prática de análise de dispersão de poluente, emprega-se 1 hora de intervalo. Então a gente considera o seguinte, que nós vamos pegar dados, características da atmosfera, medidas ou expressas por dados meteorológicos de vento, temperatura, umidade, valores médios. Então, registrou em um instante, pega a observação meteorológica de um instante, é considerado esse valor médio e considera que ele é estacionário durante 1 hora. É como se aquele valor representa a média da próxima hora. É assim que é feita na prática de análise de dispersão de poluentes. Ou seja, não se faria, por exemplo, aquelas amostragens a 10 Hz e vai tirar a média daqueles valores para a gente poder depois fazer os cálculos que a gente vem analisando, vem estudando das estatísticas como a gente viu anteriormente. Na prática não é possível fazer isso, por quê? Porque é muito caro você fazer esse tipo de medição. Então o problema é aproximado da realidade dentro daquilo que é disponível em termos de dados. Então considera o seguinte, os valores que são registrados em um determinado instante, eles valem para a próxima hora e considera que naquele intervalo a atmosfera é estacionária.
ou seja, aquela condição que foi registrada no minuto 0, ela vai valer até o minuto 59, durante toda aquela hora. Né? É assim que é feito na prática. Então é como se eu estivesse fazendo uma média ao longo de 1 hora, então é isso que ele diz aqui. Eu fiquei observando a pluma ali durante 1 hora e tiro a média das concentrações em cada ponto aqui. E aí eu teria essa imagem aqui. Então ele diz, se eu pegar agora o perfil nessa posição aqui, a média eu vou ter um perfil de concentração que é alguma coisa assim, ó. Porque imagine, ó, essa pluma que está aqui, ó, eu teria 0 aqui, concentração aqui e 0 aqui. Essa outra pluma que está aqui atrás, eu teria 0 aqui, concentração aqui, nesse instante, caindo a 0. Então, é como se essa regiãozinha aqui do quadrado ficasse subindo e descendo à medida que a pluma vai cruzando essa posição. Fazendo a média, aí eu teria isso aqui, ó. Então ele diz, nesse caso, a gente pode ver que a maior parte dos poluentes é encontrada próxima à linha de centro da pluma. E ele está considerando aqui que é uma pluma que não tem levantamento. Ela está se propagando a partir do topo da chaminé, da posição de saída, da altura da fonte. Tá? Prosseguindo. Então, a concentração média diminui suavemente com a distância a partir da linha de centro, como está mostrando aqui. Ela diminui suavemente. Diferente disso aqui, se eu pegar o centro dessa pluma nessa posição, nesse instante aqui, e ela tem um valor constante e cai subitamente, como uma função degrau. Aqui não, ela diminui suavemente a partir da linha de centro. Né? O perfil resultante de concentração, ele diz, frequentemente tem esse formato aqui de sino, ou de uma função de Gauss, gaussiana. Né? E ele diz, na maioria dos países, os padrões de qualidade do ar são baseados em médias, como é mostrado na tabela 18.1, que nós não vimos porque são os padrões para os Estados Unidos, Canadá e União Europeia, mas vimos naquela tabela da resolução CONAMA, né, que lá são médias também, só que para períodos mais longos, 24 horas e 1 ano. Mas assim, o que acontece? Eu não posso, não é razoável do ponto de vista de representatividade do comportamento da atmosfera, eu pegar, por exemplo, e fazer uma análise de dispersão de poluentes com o vento médio, que eu fiz uma média do vento para 24 horas. Não é razoável, porque ao longo de 24 horas variam muito as condições. Né? Então, é razoável que eu faça isso num intervalo de tempo mais curto, 1 hora, avalie a concentração nesse período, aí eu faça médias dessas concentrações para 24 horas, para 1 ano. Né? Na resolução CONAMA, ali a gente viu concentrações para 24 horas e para 1 ano. Agora, se olharmos com detalhe lá na resolução, nós vamos ver que também há concentrações para 1 hora, concentrações para 8 horas. Nas normas lá da EPA para os Estados Unidos, tem algumas concentrações para 3 horas. Né? E esse é um outro ponto interessante mencionar aqui, que o AirMod, quando a gente vai configurar um experimento que vamos fazer de simulação, há várias opções lá do período de média que a gente quer que seja feito na posição de cada receptor, que é uma das informações que nós temos que passar para o modelo, é a posição de cada receptor. Então, lá naqueles receptores, a gente configura qual o tipo de média que a gente quer fazer, para que período. Então, se é média para 1 hora, 3, 8, 12, 24, anual, existem lá essas opções para a gente configurar o experimento. Né? Então,
Em geral, o menor intervalo de tempo que a gente vai ter para fazer média vai ser essa 1 hora que faz a aproximação de estacionariedade da atmosfera. E depois eu posso, a partir desses valores que são horários, eu vou estimar aí para um dia, ou para 8 horas, um ano, etc, etc. Então agora nós vamos falar um pouco sobre algumas dessas estatísticas. E a primeira aqui é a definição do centro de massa de uma pluma, né? E esse centro de massa será definido para uma certa posição x, ou seja, ao longo de uma direção z, em uma certa posição, onde fica o centro de massa da pluma naquela posição x, em que altura z, né? Então, a linha de centro da pluma, ou a altura da linha de centro da pluma, que é aquela z subscrito CL que nós vimos naquela figura, né, no início desse capítulo, pode ser definida como a localização do centro de massa dos poluentes, né? Em outras palavras, é a altura média dos poluentes. Então seria a altura média dos poluentes. Só que há um detalhe aqui, não é o centro geométrico da pluma. Então, assim, se nós olharmos aqui, não seria o centro geométrico. Aqui é uma grande simplificação, né? Aqui é uma grande simplificação, né? Só que não seria, tá considerando aqui que é totalmente uniforme aqui de distribuição, mas está considerando que pode haver variações, então esse aqui seria o centro geométrico, mas se houver variações na concentração do poluente, então o centro de massa ele é definido como o centro da pluma, mas não o centro geométrico, como a gente vai ver a seguir. Então, suponha que se meça a concentração C subscrito K dos poluentes em várias alturas Z subscrito K igualmente espaçadas ao longo da pluma de poluentes. Então, suponha que eu tenho aqui a pluma, aí eu pego uma posição X, aí eu vou pegar vários níveis aqui, ao longo dessa posição X, eu pego esse nível, vários níveis, cada um a sua altura Z, então eu boto um índice para cada um deles, Z1, Z2, Z3, que vai ser o Z subscrito K, K variando de 1 até, sejam quantos níveis for, K maiúsculo, né? Aí eu vou para cada posição dessas, mantendo a minha posição X, para cada posição dessas, de Z, eu vou lá e meço a concentração. Então, para cada posição Z subscrito K, eu meço uma concentração K, em vários níveis que variam de 1 até K maiúsculo, esses níveis apenas ao longo da região da pluma, né? Então, o centro de massa é a média ponderada, tá? Ou seja, não coincide necessariamente com o centro geométrico da pluma, é a média ponderada definida por isso aqui, somatório de K igual a 1 até K maiúsculo, de CK, é a concentração medida no nível K, multiplicada por ZK, que é a sua altura, dividido pelo somatório de K igual a 1 a K maiúsculo de C subscrito K. Então vai ser a altura ponderada pela concentração dividido pelo somatório de concentrações. Isso vai que é uma média ponderada, então vem com uma barra acima aqui indicando que a barra é uma média e vai ser igual naquela posição à altura da linha de centro da pluma. Então o centro não é centro geométrico, é centro de massa.
E isso, à medida que se a pluma sobe, por exemplo, tem levantamento a partir da emissão da chaminé, esse Z vai variar em X. Ah, mas vamos supor que a pluma se deslocasse apenas ao longo da linha da mesma altura da emissão. Então, aí eu teria um ZCL que seria constante. Mas muitas vezes o que acontece em ambientes instáveis, por exemplo, principalmente, fica bem caracterizado que a pluma, a linha de centro, ela vai para baixo, se desloca para baixo, devido às características da dispersão na parte inferior da atmosfera. Então, só em situações de grande estabilidade, mas muita estabilidade, sem levantamento de pluma, aí a pluma vai tender a se deslocar próxima à altura da fonte de emissão. E essas situações são mais raras de ocorrer do que as situações de, por exemplo, próximas à neutralidade ou alguma instabilidade. Essas seriam as situações, pelo menos no Brasil, as mais comuns seriam essas. Se a gente estiver numa região, uma latitude muito elevada, numa região muito próxima do polo, altas latitudes, aí vai prevalecer, em geral, lá condições de grande estabilidade, né? Mas na região do Brasil, a gente vai tender a ter mais situações de próxima neutralidade e estabilidade e instabilidade ligeiras, né? Não muito acentuadas. Apenas em ambientes muito fortemente onde a turbulência ela vai ser caracterizada fortemente em dias de verão, com céu limpo, aí a gente vai ter condições de grande instabilidade, mas para o regime tropical. No regime subtropical já não ocorre com tanta frequência, né? Onde tem, por exemplo, a influência de sistemas frontais, como a região sul do Brasil, que é fortemente influenciada, as condições vão ser diferentes, por exemplo, de uma região do nordeste do Brasil, onde não tem a presença desses sistemas e, em geral, então a gente vai ter condições de maior aquecimento da superfície pela radiação solar, né? Considerando um período de um ano, né? Mais ou menos, para ter uma ideia desse comportamento. Mas é só para destacar esse ponto. É difícil para a gente ter a pluma se deslocando praticamente na altura de emissão. Primeiro, você não tem que ter levantamento dela, e segundo, tem que ser muito estabilidade, porque aí o efeito da turbulência vai ser pequeno para a dispersão e ela vai tender a se deslocar quase horizontalmente. Então, nessa expressão, K maiúsculo é o número total de alturas e K minúsculo é o índice de altura, que indica cada um dos níveis, e a barra denota essa média ponderada. Então ele diz, para traçadores passivos, que ele já vai falar o que é um traçador passivo, né? Com velocidade de saída baixa a partir da chaminé, a linha de centro da pluma fica praticamente na mesma altura do topo da chaminé, né? Para plumas com grande flutuabilidade, né, em saídas de gás, onde existe a exaustão de gases quentes, né, e para a fumaça que seja emitida com alta velocidade a partir da chaminé, então a linha de centro vai subir acima da altura do topo da chaminé, como nós vimos os dois fatores que influenciam para o levantamento da pluma, né? Então, a mesma metodologia que foi aplicada aqui para encontrar o centro de massa, a altura do centro de massa, ou seja, coordenada Z, ele diz, pode ser feito o mesmo tipo de procedimento, mas agora para calcular o centro de massa, a posição Y do centro de massa da pluma, né?
assumindo que as medições são feitas a intervalos iguais, a cross é transversais à linha de senta-pluma. Então, ela está se deslocando para lá, eu vou pegar posições laterais, pegar para cada posição concentração, fazer a média ponderada, né? Então, o centro de massa da pluma de poluentes, quando vista de cima, né, por exemplo, de um avião ou de um satélite, vai seguir a trajetória média do vento a partir da localização da chaminé. Então, olhando de cima, a linha de centro da pluma é ela que vai acompanhar a direção do vento. Então, o desvio padrão sigma, né, da pluma, né? Então, nós vimos o sigma lá, associamos a variância de propriedades, de valores medidos de U, V, W, θ, etc. A gente vai ver uma coisa, uma analogia, né, que vamos ter um desvio padrão das posições da pluma, vamos dizer assim, nesse tópico aqui. Então, vamos considerar plumas que tenham sido feitas as médias, como a gente viu nessas figuras 19.4b e 19.5. A 19.4b é essa aqui, que a gente viu, a pluma média para um intervalo de tempo de 1 hora, e ele está detalhando aqui esse comportamento aqui da concentração média, né, nesse intervalo de tempo. Então ele diz, nesses casos, é difícil a gente conseguir identificar exatamente onde fica o limite da pluma, né? Porque a concentração varia suavemente, aqui tende assintoticamente para zero. Nesse caso aqui, é fácil, com essa simplificação, o limite da pluma nesse instante aqui, os limites são aqui e aqui. Agora, quando ela varia suavemente, é difícil dizer onde é o limite, onde começa e termina a pluma, né? Então, ele diz, e essa situação, os limites são mal definidos por causa desse formato aqui de curva, de sino, né, que gradualmente se aproxima de zero a concentração à medida que nos afastamos do centro da pluma, né, da linha de centro. Então, ele diz, nós não podemos utilizar os chamados limites da pluma para definir qual é a profundidade ou espessura da pluma, né? Porque eu não sei exatamente onde tem um limite, onde começa e onde termina, né? Então, ele diz, em vez disso, nós vamos definir um desvio padrão sigma z da localização do poluente, tá? Que é usada para medir o espalhamento da pluma, né? E esse desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância sigma z ao quadrado, tá? Então, os desvios da posição vertical, eles serão ponderados pela concentração dos poluentes para encontrar sigma da seguinte forma. Eu vou, em cada nível, então eu pego, vamos supor, aproveitando essa figura, em vários níveis aqui, ó, pego vários níveis. Então, o que a gente fez anteriormente? Em cada nívelzinho desse aqui, medimos a concentração, pegamos a concentração, multiplicamos por Z, né? Fizemos o somatório e dividimos pelo somatório das concentrações. Aí tivemos um Z médio. Aí agora nós vamos fazer o quê? Para cada posição nível Z, né, eu vou diminuir o Z barra, valor de Z médio, né, vou elevar ao quadrado, né, e vou multiplicar
pelo valor da concentração nesse nível em relação para o valor de Z onde eu estou fazendo a medição. Então, por exemplo, se for aqui, aqui seria a posição Z barra, né? Aí eu pego Z menos Z barra, multiplico pela concentração desse ponto Z, subscrito K, e eu vou fazer isso para todos os níveis, somo todos eles e vou dividir pelo somatório das concentrações e eu vou ter um sigma subscrito Z. Né? Assim, eu elevei e tirei a raiz quadrada. Então, olha só, vamos fazer aqui por partes. Se eu pegar aqui, ó, não vou pegar as concentrações. Se ver isso aqui, só isso aqui. Somatório de K igual a 1 até K, de ZK menos Z barra elevado ao quadrado. Tá? Isso daí não lembra lá a variância, né? Só que a variância era uma média, né? Então, isso daqui ele tem essa relação que é a variabilidade típica da posição que está sendo ocupada pelos poluentes ao longo da pluma de poluentes, na direção Z. Tá? E essa posição, só que aqui a diferença aqui é que ele vai pegar cada um desses desvios em posição, quer dizer, isso é o espalhamento, né, da pluma. Quanto maior for o espalhamento da pluma, mais afastados vão estar os pontos. Então, esse somatório Z subscrito K menos Z barra, quanto mais afastados estão as posições afetadas pela pluma, né, maior vai ser a diferença, e elevado ao quadrado, o somatório dela dá um valor maior. Então, o desvio padrão é maior. A pluma ela vai ser mais espessa. Quanto menor for esse somatório aqui, quer dizer que os eixos são mais próximos da linha de centro. A pluma é mais compacta. Só que essas posições ele está ponderando pela concentração, como fez anteriormente. Só que aqui, então, eu tenho concentração em cima e embaixo, elas vão se cancelar, eu vou ter unidades de comprimento, que vai expressar o quê? A variabilidade típica das posições dos poluentes em relação à linha de centro da pluma, que é a largura ou espessura da pluma. Né? E o valor típico aqui é o sigma Z, é isso aqui que ele está mostrando aqui. Ó. Nessa figura, ele coloca aqui, ó, essa escala é zero, nessa escala vertical, o zero é o centro da linha de centro da pluma, que é o centro de massa. E aqui é um desvio padrão, 1 sigma Z, 2 sigma Z, 3 sigma Z, a partir da linha de centro da pluma. Então, é uma medida do espalhamento. Quanto maior for o sigma Z, então esse número menos 1 poderia estar aqui, o menos 2 aqui, quer dizer, é uma pluma mais espessa. Então, teria poluentes vindo até aqui assim. Ó. Mas no caso, o sigma Z menor, o desvio padrão menor, por exemplo, se o 1 fosse aqui, a pluma era mais fina. Né? E aqui ele está colocando em termos dessa... ele está normalizando essas distâncias para ser zero, porque na realidade essa altura aqui é uma certa altura Z a partir da superfície. Agora, se eu pego essa altura, diminuo da linha de centro, divido por sigma Z, então eu estou medindo quantos desvios padrões eu estou nessa posição a partir do centro da pluma. Vamos pegar o Z barra sendo essa altura que é o centro da pluma. Z barra menos Z barra é zero. Então aqui é a linha de centro da pluma, que é o centro de massa. Um desvio padrão é essa distância Z a partir da linha de centro. O menos um desvio padrão é para cá, no sentido para baixo. Então quanto maior o sigma Z, mais espessa é a pluma. Quanto menor o sigma Z, menos espessa é a pluma. Então isso aqui é que é chamado o desvio padrão da pluma, na direção Z. Pode ser feita a mesma coisa na direção Y. Aí eu vou ter o sigma Y, que é a largura, vamos dizer, da pluma
quando eu estiver olhando de cima, o afastamento típico é um desvio padrão medido na direção Y. Então, Z barra é o Z subscrito CL, que é a linha de centro da pluma. É a altura média encontrada na equação anterior. Uma equação semelhante pode ser definida para o desvio padrão lateral, que é o sigma Y. Né? A dispersão vertical e lateral não necessariamente tem que ser igual. Melhor dizer, as dispersões vertical e lateral não necessariamente tem que ser iguais. Né? Vou falar corretamente. Por causa da natureza dispersiva da turbulência, não ser a mesma necessariamente nas direções horizontal e vertical, quando a turbulência é anisotrópica, como nós vimos anteriormente. Né? Isotrópico é igual na direção horizontal e vertical, e pode ter anisotropia em situação de estabilidade maior na horizontal que vertical e instabilidade maior na vertical que na horizontal. Né? Então, o sigma Z é maior quanto mais instável for a atmosfera. E o sigma V, o sigma Y, melhor dizendo, lateral, é maior do que o vertical, em termos de comparação, quanto mais estável for a atmosfera. Quando a pluma é compacta, os desvios padrões e variâncias são pequenos. E aí o que acontece? O que é interessante é que essas estatísticas aumentam à medida que a pluma se espalha. Por quê? Porque, vamos olhar aqui, a linha de centro da pluma e a pluma está aqui. Tá? Vamos supor que isso aqui, a gente diga que os limites da pluma estão aqui. Então, olha só, o desvio padrão, ele mede o espalhamento em relação ao centro. Aqui é um certo espalhamento que a pluma só pega essa região aqui. Ó. Aqui o espalhamento já é maior, porque a pluma pega uma distância maior na vertical, para cima e para baixo, em relação à linha de centro. Ou seja, esses desvios padrões. E o mesmo, se eu olhar a pluma de cima, ela vai ter a mesma aparência aqui. Ela vai se espalhando, vai aumentando a região de influência à medida que eu me afasto da fonte. Né? Então, sigma Z e sigma Y são funções de x. À medida que eu me desloco em x, o sigma Z e o sigma Y vão variando também. E o que acontece é que vai ser mencionado posteriormente, quando a pluma sobe, tem levantamento da pluma, esses sigma Z e sigma Y são medidos sempre a partir da linha de centro da pluma. Tá? Então eu poderia ter a pluma subindo aqui com levantamento, e eu teria esse afastamento, espalhamento do poluente ao longo da linha de centro, médio, acompanhando a linha de centro. Então, ele diz, nós esperamos que sigma aumente com a distância à medida que nos afastamos da chaminé, acompanhando o movimento da pluma, solta-vento. Né? Esse espalhamento vai ser quantificado em uma seção posterior, né? Que a gente já vai ver aqui. Então, mas daqui a pouco a gente vai ver uma seção próxima aqui, em que a gente vai ter uma expressão para esse espalhamento da pluma, esse sigma Z. Então, prosseguindo, a curva gaussiana, ou curva da distribuição normal, é essa curva que tem um formato de sino, né? E em uma dimensão ela tem essa expressão aqui. Então a gente vai ver aqui a expressão da gaussiana ao longo da direção z, né? E nesse caso, esse valor que está sendo apresentado aqui nessa curva, para essa expressão analítica, é dessas concentrações C aqui. Ó. Só que nesse caso aqui, o valor de C
ele está normalizado, multiplicado pelo valor sigma z e dividido pelo valor da massa emitida, né? Isso é uma forma de normalização. Em muitas aplicações de dispersão de poluente, as variáveis não são apresentadas na sua forma dimensional, mas são normalizadas, e nesse caso está aparecendo essa normalização. Mas isso daqui é porque esses perfis, quando a gente multiplica por sigma z, nesse caso aqui, eles vão aparecer, de todas as posições x, eles vão aparecer iguais, né? É uma forma da gente compactar a representação. Então aqui, ó, é o valor da concentração ao longo da direção z, tá? Normalizado, nesse caso, ele normalizado vai ser assim: Q1 dividido por sigma z dividido por raiz de 2π, né? E exponencial menos 0,5 que multiplica z menos z barra dividido por sigma z elevado ao quadrado. Então, esse aqui é aquele valor que a gente viu de número de desvios padrões a partir da linha de centro, né? Elevado ao quadrado aqui, dividido por 2, e isso é um expoente, né? Então, Cz é a concentração unidimensional, grama por metro. Então, isso é assim, a concentração, ela é grama ou quilograma por metro cúbico e muitas vezes micrograma por metro cúbico ou grama por metro cúbico. Só que aqui no caso, o que ele está fazendo é que se eu pegar só, ao invés de eu pegar um volume tridimensional, eu pegar uma seção reta, eu pegar toda a massa que esteja nessa área, a concentração aqui seria grama por metro quadrado, porque é ao longo de uma área, não de um volume. E aí, se eu pegar só, cortar essa área e pegar só uma linha ao longo dessa área, a minha concentração estará em grama por metro, né? Então, isso seria, do ponto de vista dimensional, é isso. Então, como eu estou mostrando o comportamento da concentração ao longo de uma linha só, então uma linha, é grama por metro, porque é uma dimensão só, tá? Então é o valor de C, né, da concentração unidimensional, em qualquer altura Z, ou seja, eu entro com o valor de Z aqui, eu vou ter o valor da concentração, né? E Q1 é a quantidade total de poluente emitido, é o número a quantidade em gramas de poluente que foi emitido. Porque a ideia aqui é a seguinte: vamos supor que a chaminé ela emite uma certa quantidade de poluente, só dá um pulso e emite uma certa quantidade de poluente. E vamos supor que esse poluente ele forma uma nuvem e essa nuvem vai se deslocando. Vamos supor então agora que ao invés da nuvem, esse poluente ocupasse só uma área. Mesmo que essa área aqui aumente, como existe conservação de massa, e aí essa hipótese é uma abstração, esse disco de poluente ele está se espalhando, mas a quantidade, a massa de poluente que está contido nele, à medida que ele cresce, não se altera. É a mesma, tem conservação de massa, tá? Então, em cada posição, a partir da fonte, se eu acompanhar o deslocamento desse disco, a massa será constante, embora ele ocupe cada vez mais área. Então, se eu pegasse todo o poluente que foi emitido e concentrasse ele em uma linha apenas, essa linha ia espalhando, aumentando, né, à medida que a pluma vai sendo dispersada, mas toda a massa que está ao longo dessa linha se conserva. Então é esse valor de Q1 que ele está
colocando aqui. Isso é uma abstração matemática que a gente sabe que não tem um jeito de uma pluma no mundo real sair só em uma linha, que na realidade uma linha ela é adimensional, o ponto não tem dimensão, mas é uma forma, é uma abstração matemática para essa expressão que é unidimensional. Então diz, essa curva é simétrica em torno da sua posição média, né? Que é essa aqui, ó, é simétrica. Tá? Então aqui, nesse caso particular, né, o centro de massa, né, que está aqui da pluma, né, ele, como a gente está medindo a concentração, né, não me importa aqui se a posição dos poluentes, do ponto de vista geométrico, está fora, é diferente disso aqui. Isso aqui é tudo concentração em relação ao centro de massa, e nesse caso dessa gaussiana é simétrica. Tá? Nessa solução analítica particular. Né? Então, a curva é simétrica em torno da posição média e as caudas, né, dela se aproximam assintoticamente de zero à medida que Z se aproxima de infinito. Então é isso aqui. Ó. Aqui é zero, então a partir do zero tende a infinito para cima, para menos infinito para baixo, assintoticamente ela se aproxima de zero. O valor da concentração. A área sob a curva é igual a Q1, que fisicamente representa que a massa dos poluentes é conservada. É aquilo que eu falei. Se eu somar toda a massa de poluente que tem ao longo dessa linha, é essa integral, porque ali é gramas, está no caso em grama por metro, eu integro ao longo do comprimento, eu vou ter em gramas, é a massa que está sendo conservada. Os pontos de inflexão na curva, que são esses aqui, então tem um ponto de inflexão da curva, ele vem aqui com a concavidade para baixo e concavidade para cima, então tem esse ponto de inflexão aqui. Ele está exatamente a um desvio padrão do centro. O outro ponto de inflexão, então, a concavidade para cima e concavidade para baixo. O ponto de inflexão está a um desvio padrão do centro. Então, os pontos de inflexão, né, pontos onde a curva muda a sua concavidade, ocorrem exatamente a um valor de σz, né, a partir da média. Entre mais ou menos 2 σz está 95% dos poluentes, da massa de poluentes, né? Portanto, a curva gaussiana exibe uma forte tendência central. Então é isso que ele está querendo mostrar aqui, é o seguinte. Se eu pegar 2 desvios padrões até aqui, do centro até aqui, e 2 desvios padrões para cá, e integrar a área dessa, a concentração aqui, que vou ter a área sob essa curva, ou à esquerda dessa curva, dessa forma, né? Toda essa área aqui corresponde a 95% da massa total que tem ao longo dessa linha. Então, daqui até aqui é 95% da massa. Então, essa equação 1910, ela tem 3 parâmetros, Q1, Z barra e sigma Z. Esses parâmetros podem ser estimados a partir de medições de concentração em pontos igualmente espaçados na vertical, ao longo da pluma, para encontrar qual seria a curva analítica que melhor se ajusta à minha pluma. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, então eu meço em diversos pontos, eu sei o ZK de cada nível, sei a concentração, vou lá, aplico aquelas equações de média ponderada, obtenho o meu valor no caso de sigma Z, obtenho o meu Z barra,
sei o meu valor de Q1 eu vou obter pela expressão que a gente vai ver aqui, aí eu posso obter a expressão analítica. Só que não é necessário, lógico, a gente fazer isso, ninguém faz isso na prática. A gente faz o contrário, a partir de outros parâmetros, a gente estima o comportamento dessa curva. Né? Então, aqui, nessa curva, como é que eu estimo o Q1? O Q1 é a massa total, então seria, eu vou estimar a área que tem à esquerda dessa curva aí, da gaussiana, como? Por uma aproximação numérica, né, em que eu vou calcular áreas dos retângulos, né, que são definidos por ΔZ e concentração, somo a área de todos esses retângulos, de 1 até K, fazendo o quê? A concentração CK multiplicado por ΔZ, já que o espaçamento é uniforme ao longo da vertical. A hipótese é essa. Então, as unidades de CK, aqui, cada uma delas, é quilograma por metro. Né? Que aí eu vou multiplicar por metro, o somatório todo eu vou obter em quilograma a massa total. Bom, nós ainda estamos com um problema que, tudo bem, eu achei o σz, mas eu preciso definir qual é a espessura da pluma. O σz, a gente vê que é onde está o ponto de inflexão. Então, a partir do σz, nós vamos estimar qual é a espessura da pluma. Né? Então, a espessura da pluma chamada nominal, porque não há uma pluma, vamos dizer, a espessura real. Porque, na realidade, a concentração, para ter uma borda, um limite, eu teria que ter zero concentração a partir de um certo ponto. Só que a gaussiana, ela tende assintoticamente a zero e é só igual a zero em mais ou menos infinito. Então, eu tenho que definir uma espessura nominal. Então, para aplicações práticas, a borda da pluma gaussiana é definida como uma localização onde a concentração é 10% da concentração ao longo da linha de centro. É uma definição que é arbitrária. Eu poderia dizer assim, não, o meu limite de pluma é o ponto onde é 5% da concentração. Outra pessoa pode dizer, não, é 1% da concentração na linha de centro. O que está querendo dizer é o seguinte, é um ponto afastado da linha de centro onde a concentração é muito menor, praticamente desprezível, em relação à concentração na linha de centro. Eu posso dizer que é 10%, 5%, 1%, 0,5%, é arbitrário. Para aplicações práticas, 10% é razoável. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, eu sei aqui o valor da concentração, no caso, essa concentração normalizada aqui, o máximo é 0,4. Então, ele vai pegar a posição aqui onde a concentração é 0,04, um décimo dessa, aí, onde cruza a curva, aí eu digo aqui, bom, aqui é um limite da pluma, limite nominal, e o outro é esse aqui. Então, esse é o limite nominal da pluma. Tá? A espessura da pluma, então, vai ser a soma dessa distância com essa distância, que corresponde a uma largura de 4,3 σz. Então, voltando lá na figura, o D, essa espessura nominal da pluma, vem de 2,15, menos 2,15 a 2,15. Então, tem a largura de 4,3 σz. E como o σz varia em x, né, no desvio padrão, a espessura da pluma vai variando também. Bom, agora nós vamos falar sobre a teoria estatística de Taylor. Né? Então, essa teoria estatística ela explica como as estatísticas da dispersão da pluma estão relacionadas com as estatísticas da turbulência, né? E da distância que está uma certa partícula de ar
misturado com o poluente, como essa concentração varia em relação a X. Então ele diz, ela descreve a relação entre estatísticas de pluma e estatística da turbulência. Basicamente é isso. Né? Então ele vai falar aqui de traçadores conservativos passivos. Tá? Então vamos lá. Vários poluentes consistem de gases ou de partículas muito finas, né? Aquele material particulado, partículas de suspensão, etc. Então, esses gases ou partículas muito finas, eles se movimentam passivamente ou são transportados passivamente pelo vento, né? E eles vão descrevendo ou traçando o movimento deles, seguindo o movimento do fluido. Portanto, a taxa de dispersão vai depender apenas do movimento do ar, que no caso aqui ele chama de vento, que é o médio, e a turbulência, e não da natureza do poluente. Tá? Então, ele está dizendo, ele é passivamente transportado seguindo a velocidade do escoamento e os efeitos da turbulência do fluido. Então, por isso é chamado traçador passivo, porque o movimento da partícula de poluente, se eu for marcando a cada ponto, a cada instante, ela traça o caminho dela, porque ela está acompanhando o movimento do fluido, né? Sujeita aos efeitos de advecção e de dispersão turbulenta. Né? E se esses poluentes não sofrem decaimento, não reagem, eles não sofrem deposição, ou se eles não ficam grudados no solo, então eles estão chamados também de traçadores conservativos, porque o ar, a massa de todos os poluentes emitidos no ar é conservada nesse caso. Então, assim, eu tenho uma chaminé, a chaminé emite. Tá? Vamos supor que eu tenha aqui, durante essa emissão, vamos supor, eu tenho uma chuva e algumas gotas de chuva, partículas de poluentes são aderidas à chuva e a gota de chuva leva esse poluente para o solo. Então o que aconteceu? Eu retirei massa que fazia parte da pluma de poluente e levei para a terra. Então eu reduzi a concentração. Não tem mais e considerando toda a massa de poluente que foi emitida estaria naquela posição, eu tirei um pouco, então a massa não foi conservada. Ou vamos supor que sofra uma reação química lá, um certo componente químico qualquer, sofre uma reação, por exemplo, com a radiação de onda curta, e se transforma em outra substância química qualquer, então aquela original, a massa dela foi perdida na forma original, porque foi transformada em outra, né? Então não há, nesse caso, conservação de massa. Ou vamos supor que a pluma de poluente ela atinge a superfície, aí ela reflete e parte do poluente que chegou na superfície fica aderido à superfície. Então, quando a pluma refletir para cima, uma parte da massa de poluente ficou no solo. Então, a massa foi perdida da pluma. Então, não houve, nesse caso, conservação de massa. Tá? Então, nessas situações é chamado de traçador conservativo, porque toda a massa de poluente, e quando não ocorre nenhum desses efeitos, aí diz que é conservativo. Tá? Alguns poluentes não são passivos nem conservativos. Ele diz aqui, isso aqui são partículas, por exemplo, de fuligem que ele está falando. Partículas que são escuras, elas podem absorver radiação solar e aquecer o ar, né? Elas podem permanecer, não haver perda de massa. Elas são aquecidas, mas conservam a sua massa, né? E aí ele está dizendo o seguinte, esse tipo de poluente, ele diz aqui, no caso é ativo. Por quê?
porque devido ao aquecimento da partícula que recebe radiação solar, ela vai alterar a temperatura do ar em volta dela. E aí ela pode alterar a dinâmica do ar atmosférico em razão do calor que ela está transferindo para o ar, né? Então ele diz aqui, nesse caso, ela seria um poluente ativo porque altera a turbulência, porque ele vai adicionar flutuabilidade, que é o calor que ele está cedendo para o ar, né? Então, por isso que é chamado de ativo. O outro não, ele é só carregado pelo escoamento. Porém, como a massa é conservada, não, a perda de massa é conservativo. Aí já fala aqui, poluentes radioativos são são, além de não conservativos, eles são ativos, né? Por quê? Devido ao decaimento radioativo, aí a perda de massa devido ao decaimento radioativo, né? E o aquecimento que substâncias radioativas podem ocasionar no ar e mudar as características de estabilidade por flutuabilidade, mudar a turbulência e, lógico, aí ele está ativamente alterando as condições de dispersão. Nós vamos nos concentrar em poluentes conservativos passivos, tá? Nós não vamos ver poluentes não conservativos. E aí ele cita vários exemplos de perda de massa da pluma de poluentes. Por exemplo, a deposição no solo, existe esse que eu falei, a chuva pode levar poluente, é chamada deposição úmida. Ou a pluma de poluente encosta no solo, ela reflete parte do poluente, fica no solo, deposição seca. Ou pode ter o decaimento radioativo. Novamente citando a AirMod, lá ele tem parametrizações para todos esses processos, para diferentes tipos de poluente. Alguns tipos de poluente a gente pode introduzir esses efeitos, eles têm parametrização. Só que nós não vamos ver, esses aspectos são mais sofisticados, nós estamos vendo a parte mais básica, né, do processo de dispersão. Então, para traçadores conservativos passivos, a quantidade de dispersão que vai ser medida pela espessura da pluma, né? Quanto mais espessa a pluma, maior a dispersão, que é definida então ou por σy e ou σz, né? Depende não apenas da intensidade da turbulência, que σv ou σw, como nós vimos. Então, quanto mais turbulento, a gente espera que tenha maior dispersão, né? Mas ela vai depender também da distribuição da energia da turbulência pelos vórtices de diferentes comprimentos que estão atuando sobre a pluma, tá? E aí o que acontece? A gente sabe que quanto maior o vórtice, maior o efeito que ele vai ter ou a eficácia dele para misturar propriedades do poluente no ar do que um vórtice pequenininho. Então é isso que ele está dizendo. Vai depender não apenas das características de variabilidade das velocidades, mas também do tamanho dos vórtices, né? Então ele diz o quanto de energia tem nesses vórtices de diferentes tamanhos. Então ele diz, para uma pluma de um certo espalhamento, né, os vórtices maiores, mais ou menos do diâmetro da pluma, o tamanho do vórtice é mais ou menos o diâmetro da pluma, esses vão causar maior dispersão do que os vórtices pequenos. Lógico que eles são mais eficazes para misturar. Então, a taxa de dispersão aumenta com o tempo ou com a distância a partir da fonte de emissão. Então, é isso que ele está querendo dizer, que é o que a gente já viu anteriormente. O quanto de dispersão tem
é representado pelo desvio padrão da pluma. Σz, então vamos falar na vertical, σz. Quanto maior o σz, maior a dispersão que está ocorrendo. A espessura da pluma é maior dispersão está ocorrendo. E esse σz, e isso vai valer também para o σy, né? Ele depende de duas coisas. Ele depende do desvio padrão das velocidades, que é a característica da turbulência, e também do tamanho dos vórtices. Só que o que acontece é que à medida que eu me afasto da fonte, a pluma vai aumentando a espessura e vórtices maiores passam a ser abrangidos por onde tem o poluente. Então isso vai fazer com que ela aumente ainda mais a eficiência da dispersão. Então isso que ele quer dizer, o que ele quer dizer é que basicamente σz e σy dependem da distância em relação à fonte. Aí eu posso expressar, ou melhor dizendo, ela vai depender de quanto tempo, ou de quanto tempo já foi decorrido desde a emissão, ou da distância que eu estou da fonte de emissão. Seriam as duas formas de eu expressar essa dependência de σz e σy em relação à fonte, seja da distância da fonte ou do tempo decorrido desde a emissão a partir da fonte. Então são duas formas de expressar. O quão longe está, que está associado a quanto tempo decorreu desde que foi emitido o poluente. Nós vamos então ver aqui o primeiro modelo de dispersão, né, que é a equação da dispersão de Taylor, e destacando, vale apenas para a camada limite atmosférica estável ou neutra. Não vale para instável. Por quê? Porque essa parametrização é para vórtices que são relativamente pequenos. Então ela fica limitada a esses dois casos aqui, estável e neutro. Tá? Então, prosseguindo. Então ele diz, Taylor examinou teoricamente, né, partículas passivas, de traçadores passivos, individuais, à medida que elas se movimentavam no vento. Então, numa abordagem lagrangiana, ele foi acompanhando o movimento das partículas e estudou, né, teoricamente esse comportamento. Né. Aí ele, aplicando promediações ou médias, né, de várias dessas partículas em uma nuvem de poluentes, ele obteve ou desenvolveu uma teoria estatística para a turbulência. Tá? Uma aproximação desses resultados que ele obteve são os seguintes. Então nós temos aqui duas equações para os desvios padrões. Uma para o desvio padrão da pluma transversal, σy, na realidade, é o quadrado do desvio padrão. Não vamos chamar aqui de variância, porque nós vimos como é que aquela definição do σy, σz, não é efetivamente o desvio padrão, a raiz quadrada de uma variância. Então, por isso que vamos dizer aqui que é o quadrado do desvio padrão da pluma na direção transversal, é dado por essa expressão aqui. 2 que multiplica sigma subscrito v ao quadrado. Eu vou aumentar aqui um pouco, para ficar mais fácil para a gente ver a equação. Então, 2 que multiplica sigma v ao quadrado. Então aqui, ó, ele está colocando aqui a dispersão, ou a largura, ou o afastamento da pluma na direção lateral, depende do desvio padrão da velocidade na direção v. É a primeira dependência que a gente viu aqui em cima.
que multiplica T subscrito L ao quadrado, que a gente já vai ver o que é, e multiplica todo esse termo de colchete, x dividido por m, que multiplica T subscrito L. X, então, é a distância em relação à fonte de emissão. Então, nós vamos, nossa direção x, ela é orientada no sentido do vento, e a origem, x igual a zero, é o ponto de emissão. No caso, a chaminé que a gente está abordando aqui. Menos 1 mais exponencial de menos x dividido por m, que multiplica T subscrito L. Para sigma z ao quadrado, 2 que multiplica sigma w ao quadrado, ou seja, aqui a dispersão na direção vertical depende do desvio, da variância da velocidade na direção z, que multiplica T subscrito L ao quadrado, x sobre m TL, então depende também da distância x, menos 1 mais exponencial menos x dividido por m TL. Então, ó, a gente vê que esse termo aqui é igual, o multiplicador é igual para as dois desvios padrões. Aqui TL ao quadrado e 2. O que então está fazendo a diferença é a variância da velocidade. Então vamos supor que eu tenho anisotropia de uma situação de instabilidade, e aí o sigma W vai ser maior que o sigma V. Então, com sigma W maior, eu vou ter um sigma Z que vai ser maior que o sigma Y. Então, a pluma fica alongada na direção vertical. Se eu tenho grande estabilidade, eu vou ter um sigma W pequeno em relação ao sigma V. Consequentemente, eu vou ter um sigma Z menor que o sigma Y. Então, o espalhamento da pluma vai ser prioritariamente na horizontal, né? Então, x é a distância medida a partir da fonte, m é a velocidade do vento, e esse m, então, é a velocidade média, aquela velocidade m barra barra. Né? É aquela velocidade m barra barra. Tá? E TL é a chamada escala de tempo lagrangiana, que a gente já vai ver o que é. Então, isso aqui é aqui que a gente vai ter que entrar com aquele valor de m barra barra que ele cita lá no texto. Não, aí muitas vezes, para simplificar a notação, a gente vai tirar as barras. Esse m aqui é o m, que é o m médio. Tá? Então, essa formulação, lembrando, se aplica apenas para a camada limite estável e neutra. Prosseguindo, então, os espalhamentos sigma y e sigma z dos traçadores passivos aumenta com a intensidade da turbulência sigma v e sigma w e com a distância x a partir da fonte, seguindo o sentido do vento, ou seja, a sotavento da fonte. A escala de tempo lagrangiana é uma medida de quão rapidamente uma variável se torna não correlacionada consigo mesma. Tem uma relação com aquela história do comprimento de mistura, né? Enquanto uma partícula ela tem um comportamento que é fortemente correlacionado com o que tinha num instante anterior, quer dizer que ela está mantendo as características dela. Então, só que lá o comprimento de mistura é uma distância em que, vamos chamar assim, vamos resumir dessa forma, a partícula mantém suas características, né? Aqui não, está medindo um tempo em que está associado, logicamente, à distância que a partícula percorreu, mas aqui está avaliado em termos de tempo, né? O tempo que a partícula mantém as suas próprias características, né? Para vórtices atmosféricos de escala muito pequena,
essa escala de tempo é de cerca de 15 segundos, para aqueles vórtices menorzinhos, na ordem lá milimétrica, né? Para ter mais convectivas, então a ordem é de 15 minutos, que são aqueles vórtices que ocupam toda a camada de mistura, né? Para os vórtices, e aí a gente pode dizer assim, não, aqueles redemoinhos que são centros de alta e baixa pressão, eu vou chamar eles de escoamento, eu posso chamar de vórtices de escala sinótica. Então eles teriam uma escala de tempo lagrangiana, na ordem, ele diz aqui, na ordem de alguns dias, né? Então quanto maior o vórtice, mais tempo ele tem, mantém essa sua autocorrelação, ou seja, correlação das suas características com o que tinha anteriormente, ou seja, mantendo a sua identidade, né? Aí nós vamos tratar, quando a gente está usando este modelo de Taylor, é para os vórtices que são menores. Os vórtices maiores da camada de mistura a gente vai ver depois. Para a atmosfera estável e neutra, a gente vai usar esse aqui. E aí, o valor que é razoável utilizar para a escala de tempo lagrangiana é 1 minuto. E é isso que nós vamos utilizar para a dispersão na camada limite. Então, com esse modelo, nós vamos usar TL em 1 minuto. Temos que prestar atenção aqui o seguinte: para a compatibilidade de unidades, se M for expresso em metro por segundo, o que deve ser, porque a gente vai usar sistema internacional, 1 minuto, então TL a gente tem que colocar 60 segundos, para não ter problema de incompatibilidade de unidades. E agora, para encerrar, só fazer uma menção aqui, muito rápida, né, da equação da difusão. Então, tudo que foi essa solução gaussiana, tudo isso, ela decorre, embora ele coloque tudo do ponto de vista assim, a partir de medições foi verificado, faz a média ponderada, etc, etc. Na realidade, isso está relacionado com a característica matemática da solução da equação da difusão, né? Então, a equação da difusão, muito rapidamente, eu vou mencionar aqui, tá? Seria, basicamente, ele está dizendo aqui o seguinte: é feito o balanço de propriedade, que no caso é massa de poluente, que entra e sai de um volume de controle. E ele vai considerar aqui que o que é relevante é na direção Z. Então, como é função a concentração, no caso aqui, ele vai expressar a variação da concentração no volume de controle, dependendo daquela divergência de fluxo do poluente. A gente tinha divergência de fluxo de calor, divergência de fluxo de umidade. O quanto de poluente vai variar no tempo dentro do volume de controle depende, então, é isso que está falando, da divergência de fluxo de poluente. Se eu tenho mais poluente entrando do que saindo, aí eu vou ter um aumento da concentração no tempo. Se eu tenho mais saindo do que entrando, então eu vou ter redução no tempo. Então, é a divergência de fluxo, é o que entra menos o que sai, né? Aí ele vai fazer aqui, eu vou aumentar um pouquinho a caixa, para a gente olhar aqui melhor a equação. Então, ele vai usar aqui uma aproximação daquela teoria K, em que o fluxo de poluente é expresso por menos K, e aí ele vai dizer, o fluxo de poluente é proporcional ao gradiente do poluente na direção vertical, e a constante de proporcionalidade é a difusividade turbulenta K, ou difusividade de vórtice ou difusividade turbulenta. Vai pegar isso aqui e substituir nessa expressão, vai considerar que K é constante, então eu teria dC dt é igual menos, aí eu vou ter del Z de K del C del Z. Considerando que K é constante, coloco para fora da equação e eu teria a equação da difusão em uma dimensão, que é essa aqui. dC dt é igual K del 2C del Z2. Tá? Análogo ao que a gente viu lá
para o fluxo de calor. Né? Então ele diz aqui, essa é uma equação diferencial parabólica, pode ser resolvida com conhecimento a partir do conhecimento das condições assoliares, condição inicial, porque depende do tempo, e condições de fronteira, preciso de duas, na direção Z, porque é de segunda ordem. Né? Isso daqui é assunto de estudo lá da Matemática Aplicada 2 e também da disciplina de dispersão de poluentes da professora Sinara. Né? Então, a solução, vamos direto aqui para ela, com condições de fronteira adequada, que é dizer o seguinte, está considerando que o ponto de emissão fica em Z igual a zero, tá? E que, condição inicial, a concentração é igual a zero, né? Em todo o domínio, exceto na posição de emissão, no instante está igual a zero. E a condição de fronteira, né? Que a integral da concentração ao longo de Z em qualquer posição, né? Vai ser igual a Q, que é o valor inicial da massa. A massa é conservada, né? E a segunda condição de fronteira é que Z, a concentração se aproxima de zero para Z igual mais ou menos infinito. Então, eu preciso de duas condições de fronteira para Z, que são essas aqui. Né? Para C, né? Que são a concentração integrada e a concentração nas fronteiras. Né? Então, com essas condições de fronteira, a gente obtém essa solução analítica para essa equação da difusão, que é essa aqui, C igual a Q, dividido por 4πk T elevado a meio, exponencial de menos E ao quadrado 4kt. Tá? Aí ele compara essa expressão com a expressão da gaussiana. E a gente vê que essa aqui, ó, tem uma parte aqui, é um multiplicador, e a parte exponencial. E ele comparando essa expressão com essa aqui, ele obtém o seguinte, que σz vai ser igual a raiz quadrada de 2kt. Fazendo analogia, comparando essa expressão com aquela, lógico que lá nós temos que substituir a posição z barra vai ser igual a zero, né, para ficar compatível com essa equação aqui. A gente chega a isso aqui, que σz, que aparece aqui, vai corresponder a raiz de 2k que multiplica o tempo t. Ou seja, σz aumenta com o tempo. Né? Σz aumenta com o tempo. Né? E observando aqui também o seguinte, essa derivada aqui, que é uma derivada lagrangiana, né? É a derivada total. Ele não está fazendo a avaliação em um ponto. Então, como ele está acompanhando aqui, esse σz vai depender do tempo decorrido, mas ele vai depender então da posição também. Só que isso daqui não é explícito aqui, não é explícita aqui, melhor dizendo, a dependência em x. Mas quando eu ponho essa forma aqui na equação, que eu vou ficar aqui com C igual a Q, que multiplica a raiz de 2π, σz, exponencial de menos meio z sobre σz ao quadrado. Essa expressão em que eu faço essa substituição aqui e fica dessa forma. Σz, a gente já viu, depende de x. Assim, então, analogamente, eu teria uma solução aqui para σy também. Né? Então, a dependência em x está embutida na dependência em σz. Né? Então, é por isso que tem essa solução gaussiana, ela aparece da solução analítica
da equação da difusão. Isso é uma forma da gente resolver o problema, considerar apenas as variações no tempo e depois as variações no espaço ficam implícitas aqui na distribuição de sigma-z. E esse sigma-z aqui, para obter, foi baseado em considerações teóricas e também práticas. Foi feito, existe algum empirismo aqui, principalmente na definição dessa escala de tempo lagrangiana, né? Então, a partir dessa solução analítica é que a gente chega a esse formato gaussiano, e aí ele faz uma interpretação ao longo do livro como se fosse a partir de observações para o que ele está querendo é relacionar o que a gente observa na realidade com um resultado teórico e dizer que existe uma certa coerência entre os dois, entre a teoria, a solução analítica, puramente matemática, e a prática, se a gente usar essa heurística toda de vamos supor que eu tenho a pluma, tiro fotografia, faço média, coisa e tal, centro de massa, isso tudo, na realidade está relacionado aqui com a solução analítica. A solução analítica, ela é uma função gaussiana, né? Então, o caminho, na realidade, é o contrário, né? Ele começa fazendo de observação e diz, vamos encaixar agora uma gaussiana nas nossas observações. Na realidade, é o contrário. A gente resolve a equação da difusão e verifica que um comportamento real é aproximadamente a gaussiana, é um bom modelo para representar de uma forma bem simplificada o fenômeno da dispersão.